Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 17, onde está escrito assim: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda a boa obra. Estas são palavras de Salomão e, por sinal, muito sábias. Ele traz a lógica do que há de acontecer. Todas as nossas ações em vida aqui na terra, elas não cairão no esquecimento. Elas seguirão para o momento quando Deus vai chamar individualmente a cada um de nós para fazer o seu juízo, a sua avaliação. Há pessoas que se descuidam e acham que, com a chegada da morte, a cessação da vida física, tudo se acaba e tudo fica para o esquecimento. Mas a palavra de Deus afirma-nos que não será assim. Ela nos afirma que haverá um tempo em que todos serão ressuscitados, tanto justos quanto ímpios, com a diferenciação de que justos serão ressuscitados no dia de Cristo e ímpios serão ressuscitados no dia do Senhor. Então nós observamos aqui, quando Salomão disse, Deus julgará tanto o justo quanto o ímpio. Ninguém ficará imune sem passar por esta avaliação, por este juízo que será feito pelo próprio Deus. Então nós observamos ele dizendo o seguinte: porque há um tempo para todo o intento e para toda a boa obra. Este tempo, diz-nos a palavra de Deus, que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando lendo este texto, eu me lembro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, os versículos 28, onde está escrito assim, versículo 28, 26, 27 e 28. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando, observe, determinando os tempos e as estações já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então Deus determinou qual será o tempo e o limite que ele vai conceder a cada um de nós na nossa existência física. E descendo um pouco mais, no versículo 30, diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todos os lugares e a todos os homens que se arrependam. Por quê? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, isto condiz com o que Salomão deixou registrado aqui em Eclesiastes 3,17, que haverá um dia, um tempo para todo o intento e propósito debaixo do céu. E isto Deus trará tudo a julgamento. Quando vamos observar em Romanos, no capítulo 2, os versículos 6 a 8, nós encontramos o seguinte: Romanos 2, de 6 a 8, está escrito assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra
e incorrupção. 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. Então, observamos aqui, eles são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, observamos aqui a concordância também de que haverá sim um tempo para a recompensa e ela será feita segundo as obras de cada um, tanto para o justo, a vida eterna, quanto para o ímpio, a indignação e a ira. E a palavra de Deus afirma que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em Jó, no capítulo 34 e o versículo 11, está registrado o seguinte, Jó 34 e 11. Vamos posicioná-lo aqui. Está escrito assim: porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Então Deus recompensa a cada um. E recompensas pode ser com bênçãos, como pode ser recompensas com juízos. Então observamos aqui dois tipos de julgamento que vai acontecer. Um chamado o julgamento dos justos e outro chamado o julgamento dos ímpios. Dos justos está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 10, o apóstolo Paulo deixou registrado o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tribunal de Cristo, nós já falamos em outra ocasião, ele é próprio para os que estão em Cristo. Podemos dizer, para os salvos. Este será a avaliação das obras de cada um. Se a obra permanecer, ele receberá galardão, terá sua recompensa. Se a obra se desfizer, ele não terá o galardão, mas ele está salvo por Cristo Jesus. Só não terá recompensa e galardões dos seus feitos. É o que a palavra diz que, todavia, será salvo como que pelo fogo. Então, é assim que nós podemos entender o que diz a palavra de Deus. Então, observando aqui, nós encontramos que este tribunal de Cristo, ele se dará no dia de Cristo. Todas as vezes que a palavra de Deus faz referência ao dia de Cristo, ela está ligando este dia ao momento em que Jesus vier para buscar o seu povo, que será a ocasião do arrebatamento. E no arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficarem vivos, juntamente com os mortos ressuscitados, serão transformados e juntos serão levados aos ares, onde se estabelecerá o tribunal de Cristo. Cristo virá do céu até os ares. Os salvos, ressuscitados, e os vivos e juntos transformados subirão até os ares para este encontro maravilhoso. E ali, então, o Senhor julgará as obras de cada um. Porém, estes, depois de julgados ali, o Senhor os levará para a casa do Pai, onde se dará início às bodas do Cordeiro. E os outros que serão julgados, conforme li aqui, o justo e o ímpio. Este será o julgamento do justo, a avaliação. Mas o julgamento do ímpio vai aparecer lá em Apocalipse, no capítulo de número 20 e os versículos 11 a 15, onde está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos,
que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É a ocasião em que o mar vai dar os mortos que nele havia, a morte e o inferno vão dar os mortos que neles haviam também, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, observamos aqui esta palavra de Salomão, ela tem a sintonia em todo o ensino das Escrituras, que haverá sim o juízo de Deus, tanto para justos quanto para injustos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos 6 e 7, Paulo deixou registrado o seguinte: se de fato é justo diante de Deus que se dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder. Observe agora, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Se no versículo 7 é dos justos, para os que são atribulados, que recebam descanso da manifestação do Senhor Jesus, para os ímpios será manifestado como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendemos por aí que haverá sim este juízo destas duas qualidades de pessoas: juízo dos justos e juízo dos ímpios. E isto haverá um tempo estabelecido por Deus, conforme nós fizemos menção aqui, no capítulo 3 de Eclesiastes e o versículo 1, onde está registrado o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, voltando ao versículo 1, está escrito assim: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque haverá um tempo para todo o intento e para toda obra. Então, ninguém escapará deste dia, seja o dia do justo, seja o dia do ímpio. Eles não têm como escapar deste dia, sabendo disto, que vai acontecer, que está determinado por Deus, que ele já tem estabelecido um dia em que com justiça há de julgar. Ele, por isso, proclama a todos em vida ainda que se arrependam e que possam, então, livrar-se do juízo dos ímpios e passam a fazer parte dos justos e sejam julgados no dia de Cristo, para efeito de recompensas. Então, aqui encontramos a palavra de Deus. Então, vai haver sim. E em Daniel e João deixou escrito que haverá a ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Uns vão ressuscitar para gozo e alegria, outros para desprezo e vergonha eterna. Haverá a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, os que vão para a vida com Deus e os que vão para a vida eterna sem Deus, no lugar de tormento. Portanto, sabendo disso, eu e você temos que estar assegurado de que, na verdade, fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo e deixamos o caminho da impiedade e estamos agora no caminho da justiça, declarados justos diante de Deus. Temos que viver de tal forma para que não sejamos contados com os ímpios, porque agora servimos a Jesus. E os demais que não o servem e não o fizerem enquanto vivos estiverem, eles não terão outra oportunidade a não ser o juízo chamado dos ímpios.
será triste, será lamentável, mas a oportunidade de Deus está sendo oferecida para todos. Basta tão somente abrir o coração, crer em Jesus para a salvação e a partir daí, então, ele receberá de Deus a graça para ir ao encontro de Jesus por ocasião da sua manifestação. Esta é a reflexão que temos para hoje. Medite sobre ela. Pense sobre isto. Em que condição a tua vida está? Na condição de justo ou na condição de ímpio? Se tiver na condição de justo, a palavra de Deus diz que quem é justo, faça justiça ainda. Se tiver na condição de ímpio, procure o mais depressa possível encontrar-se com Jesus para receber dele a salvação e mudar este quadro de vida. Deixar de ser contado com os ímpios e passará a ser contado com os justos que servem a Deus. Este é a reflexão que podemos e devemos estar atentos sem descuidar-nos, porque isto é algo muito sério. Questão de vida ou morte. Querendo Deus, amanhã retornaremos.